os processos de... Perdão, gente. Não, ele tá gravando, certeza. Eu vou avisar agora. Pessoal, acho que a gente pode começar, então, oficial. O Thales vai fazer a apresentação do PMI. Eu estava aguardando ele, mas ele falou que vai ter um imprevisto. A gente fala sobre o PMI rapidamente no final do evento. Uma boa noite a todos, aqueles que entraram depois. A gente estava aqui conversando de uma Eu maneira... tô por aqui, tá, pessoal? Olá, Thales. Perdão. Thales, você se Não? importa de fazer uma fala sobre o PMI, então? Uma apresentação? Faço. Muito Tranquilo. obrigado. Então, passo a bola para o Thales. Boa noite, pessoal. Fernanda aí, muito obrigado aí pela tua disponibilidade, pela tua agenda aí com a gente. Obrigado a toda a equipe aí de eventos do PMI São Paulo, que está conseguindo novamente entregar conteúdo para a comunidade, trazendo isso semanalmente praticamente. A gente tem conseguido entregar conteúdos bem bacanas. PMI, normalmente ele vai trazer aí talks, vai trazer double shot, vai trazer Minkoff, que até mês passado a gente conseguiu aplicar, né? Então, fiquem ligados nas nossas comunidades, páginas, etc. Hoje eu estou aí como diretor dos Brands, do programa de Brands, então a gente tem 10 Brands, tem a página também para consultar, quem quiser ser voluntário no final, se associar, aí vai ficar aí o Diogo, o Pierre, André, para tirar as dúvidas, então fiquem à vontade. E assim, eu espero que vocês desfrutem mesmo. Esse tema, ele não vai sair muito de pauta, eu acredito que ele vai continuar muito ainda, porque muitas empresas ainda estão aprendendo, tem algumas que tiveram uma largada bem rápida nesse ponto. Tinha algumas que já faziam aí um home office, um dia por semana, 2 vezes, então ficou bem, que agora eu vejo que a cada dia mais esse tema vai ficar pautado. A gente já conversou isso ano passado, bem no início da pandemia, a gente trouxe uma psicóloga para falar, olhando mais voltado para a saúde mental das pessoas. É legal, bacana as discussões, o Thiago trouxe aí sobre status report, que é chato, que às vezes, e é mesmo, então muda um pouquinho para storytelling, essa é a dica da vez, fuja um pouquinho do status report, começa storytelling, falar de onde foi, de onde saiu, e passa para tentar abrir a cabeça da galera que está recebendo esse status report, senão ele fica realmente monótono. Toda semana a gente fala, lá, ó a timeline ali, lá o Gantt, tá ali agora o percentual. É meio chatinho mesmo, mas só entrando aí na discussão que vocês estavam fazendo, eu estava escutando, então bem bacana, tá? Pessoal, bom evento, eu vou ficar um pouco aqui com vocês, talvez eu tenha que sair, eu estou em momento de go live, então em algum momento eu entro, em algum momento eu saio, e é isso. Obrigadão, pessoal. Perfeito. Muito obrigado, Thales. Então, pessoal, só dar alguns recadinhos. No final, como já podem ter visto aí em alguns slides, tem um sorteio de uma de uma assinatura da revista Project Design. A gente vai ter a apresentação da Fernanda, vai ter momentos de pergunta, então usem o chat para mandar perguntas enquanto estiverem acontecendo. Eu mandei no chat para vocês responderem no Mente, para a gente trocar uma ideia aí sobre alguns conceitos que vocês já têm. E ficamos aí na disposição e no chat, qualquer coisa, vocês podem acionar a gente, beleza? Fê, então eu vou passar a bola para você, vou só deixar a tela do que o pessoal tem respondido por enquanto, mas pode assumir aí. Vê como é que tá? Quais são as palavras aí que remetem ao futuro do trabalho que o pessoal está achando? Legal, remoto, flexibilidade, né? Que acho que é o híbrido técnico. Legal. Legal, acho que já... Agora a flexibilidade deu um up aqui. É bem importante. Claro, são as palavras principais, né? E eu acho que flexibilidade, principalmente, é o que é o maior benefício, né?
do que o trabalho remoto traz e toda esse experimento que a gente fez durante a pandemia do trabalho remoto e pôde ver as possibilidades de flexibilização que a gente tem. Então, eu vou começar, vou abrir aqui a minha apresentação. Vou para o desktop mesmo, porque depois eu vou ter que... Aqui. Então, vamos lá. Bom, então a gente vai falar aqui, né, sobre os novos modelos e os espaços, né? Eu sou arquiteta. Ah, tá. Eu sou arquiteta urbanista, né? Trabalhei 10 anos no mercado de arquitetura corporativa e estudo aqui desde da faculdade, enfim, durante o meu período de experiência corporativa, sempre trabalhei com espaços de trabalho. Então, o meu foco aqui em falar sobre modelos e futuro do trabalho está bem pautado no espaço, né? Porque até eu acredito que o espaço, né, é a tradução das nossas ações, né? Do que o ser humano faz, o espaço ele serve a essas atividades. Então ele reflete muito, né? O que a gente está fazendo e a evolução do que a gente faz. E há 3 anos eu fundei uma plataforma que chama Autu, que é de busca de espaços para trabalhar fora do escritório, né? Que a gente chama de out offices. Durante a apresentação vou falar um pouquinho, mas que são outros espaços de trabalho, né? A gente está há 3 anos no mercado, já com 2.200 lugares mapeados. Antes de tudo isso, né? Eu já vinha mapeando e agora eu acredito que vai ser muito mais útil para muito mais gente, né? Porque a gente também já está cansado de ficar só em casa, né? Eu vou falar algumas vezes isso, vou ser bem repetitiva, mas que esse home office que a gente está experimentando, esse trabalho remoto que a gente experimentou durante a pandemia, não é o home office normal, né? O home office normal é não estar todo mundo em casa ao mesmo tempo, o home office normal é a gente poder sair quando a gente quiser, dar uma volta ou ir a algum lugar, né? Ir para os out offices, né? Que são os lugares, né? Que são meus preferidos. Eu mesma nunca fui uma pessoa de home office, que gostava de home office. Enfim, e além disso, né? Durante a pandemia, vi a necessidade de muitas empresas de entenderem o seu momento, né, de como virar essa chave para o trabalho remoto, como adotar, e aí abri o braço de consultoria da Autu, que é a Autu ID, e mais recentemente nesse mês estou lançando mais uma plataforma que chama Spacing, que é de gestão de espaços. Então, para você fazer reserva dentro dos escritórios, né? Então, da sala, das mesas, e aí poder fazer esse rodízio, esse trabalho, esse modelo híbrido funcionar um pouco melhor. Então, para falar sobre, né, eu gosto de trazer um pouco da história, né, de como a gente chegou até aqui, nessas relações entre o espaço de trabalho e a moradia, né, que foi o que foi o que nesse momento de pandemia foi o que ficou mais claro para a gente a diferença, né, o distanciamento que a gente começou a tomar da onde a gente mora para onde a gente trabalha. A gente se deu conta, né, de fato agora, né? Então, eu fiz essa brincadeira de AC/DC, né, antes e depois do Covid, porque de fato o Covid é um ponto de inflexão na história do trabalho, assim como eu vou falar um pouquinho aqui, foi o advento do carro. Foi outro ponto de inflexão nas nossas relações de trabalho e moradia. Então, como que era antes, né? Desde do início do trabalho, né? Então, lá na época medieval e muitos séculos atrás, a gente trabalhava, né, o ser humano, né, trabalhava ou dentro de casa, então marceneiros, ferreiros, eles trabalhavam dentro da própria casa e vendiam seus produtos de lá mesmo, ou no máximo na porta, né? Tinham as feiras
feiras de comércio na porta da casa das pessoas. Então, não existia deslocamento, né, entre o trabalho e a casa. Assim como quem trabalhava em cultura, moravam dentro, né? A gente tinha aqui no Brasil as grandes senzalas, que as pessoas trabalhavam e moravam dentro do espaço. Então, também não existia essa coisa de se deslocar, né? O trabalho, o espaço de trabalho, o espaço de moradia era praticamente a mesma coisa. E foi então, com a Revolução Industrial, né, a gente começando a produzir produtos em escala, que começou a surgir o trabalho burocrático, né, de escritório, né, que hoje é uma grande parte do percentual de que as pessoas trabalham. Os escritórios começaram dentro das fábricas, né, então ainda junto ali, e quem trabalhava na fábrica normalmente tinha as cidades operárias logo ao lado, então também o deslocamento era a pé, era muito perto a casa do trabalho das fábricas, e o escritório nascendo lá dentro, só que foi lá no começo dos anos 1900, quando o carro começou a ser produzido em grande escala, que nos permitiu fazer deslocamentos maiores e mais rápido. E com isso se deu o surgimento das cidades de fato, né? Então a pessoa que podia morar em um lado da cidade ou no campo e pegava seu carro e ia para a cidade trabalhar. E cada vez mais essa distância foi aumentando, né? Especulação mobiliária, o centro começou a ficar muito caro e foi empurrando as pessoas para morar cada vez mais longe, né? Então, o resultado disso, né, as cidades como a gente conhece hoje, que é uma infinidade de prédios, ela é super esticada a cidade, e só que ainda assim os centros comerciais ainda estão meio centralizados, né? Aqui eu vou dar um exemplo da cidade de São Paulo, que a gente tem alguns poucos centros comerciais, apesar de ser uma cidade gigante, mas todo mundo vai para o mesmo lugar, e aí o resultado disso são trânsitos enormes, né? Horas e horas no trabalho, né? No trânsito. E aí aqui é um mapa da cidade de São Paulo que mostra bem essa relação oposta, né, que a gente tem. Então, aqui no mapa em vermelho, onde está mais forte o vermelho é onde tem mais pessoas morando, né? Então, a população residente é maior, que vocês podem ver aqui que é bem nos limites da cidade, né? O centro expandido está por aqui e as pessoas moram assim o mais longe possível, né? Assim a gente vê. E por outro lado, nesse mapa aqui, nessa mancha roxa, mostra onde está a distribuição dos empregos, né? Onde estão os centros comerciais, onde as pessoas trabalham. É um mapa completamente oposto, né? Que é o resultado disso são as 2, 3 horas em média que a gente gasta aqui na cidade de São Paulo, que é onde eu estou, para chegar no trabalho, né? E as empresas, a gente via, né? Agora, claro que eles precisam começar a prestar atenção nisso, nunca se deram conta, nunca prestaram atenção, se interessaram assim em saber onde que as pessoas moram, quantos quilômetros de distância elas andam por dia para chegar aqui, né? Quantas horas elas ficam para chegar, e o resultado disso é baixa produtividade, pessoas estressadas, a pessoa não ter tempo para mais nada além do trabalho, né? E aí, então, aí eu questiono, né? Sempre questionei as cidades como São Paulo, como tantas outras que têm esses centros comerciais e que todo mundo vai para, né? Os trabalhos estão concentrados em poucas áreas e todo mundo vai para a mesma área. São cidades inteligentes, né? O que é smart disso, né? E o seu trabalho, a mobilidade, né? Antes do Covid, antes dessa experimentação do trabalho remoto, era inteligente, né? Se você parar para pensar, o trabalho que você fazia, você ficava no computador há muitos dias, ficava no computador o dia inteiro sozinho fazendo o seu trabalho. E para que você se deslocava da sua casa até o escritório e depois voltava para fazer um negócio que você viu que você consegue fazer da sua casa? Você não gasta as 2 horas para ir até o escritório e consegue fazer do mesmo jeito e até mais. E, enfim, então tudo isso passa a ser questionado agora, né? Nesse experimento do trabalho remoto.
né? Então, o que que aconteceu agora? O que que ainda acontece, né? Durante a Covid, a gente ainda está vivendo isso. A casa e o escritório e as relações entre eles e o trabalho viraram de ponta cabeça, né? A gente já não sabe mais o escritório para que servia mesmo, né? Por que a gente tinha que ir lá? E a casa, agora a casa é o meu lugar de trabalho, como que eu vou separar? Né? Então, ficou realmente uma loucura na cabeça de todo mundo, né? A gente teve que readaptar muita coisa, a gente teve que aprender, a gente teve que ficar isolado, que é uma coisa que, né, é super nova e que isso já mexe com a saúde mental de todo mundo, né? Já é uma dificuldade, e todo mundo isolado ao mesmo tempo, todo mundo dentro de casa. A gente teve que aprender o trabalho remoto, o ensino remoto, novas práticas de limpeza, né? Começamos a questionar como era a gente tinha boas práticas de limpeza, né? Quanto de congestionamento teve lá atrás de questão de lavar a mão, de como a gente pegava doença fácil, né? E agora as pessoas parece que estão quase um ano sem pegar uma gripe, né? Porque a gente tinha outras práticas de limpeza, né? Um monte de empresa aí, esse vai e volta de isolamento né, lockdown, não lockdown, estratégias de retorno, e essas estratégias, a gente estava falando aqui antes, né, no começo, não vai ter retorno, é todo mundo home office. Não, agora tem estratégia para voltar, né? As ações são temporárias, mas por quanto tempo? Agora a gente tem um norte um pouco melhor em questão de vacinação, mas também a gente não tem ainda referência de depois de todo mundo vacinado, como que isso vai se dar, né? Então, a gente ainda tempos bem de questionamentos, né? E aí, os protocolos de uso, né? A gente teve que criar protocolos de uso para os espaços, né? Então, a recorrência da limpeza teve que ser muito maior, a disponibilização de produtos, agora qualquer lugar que você vai tem um álcool gel, tem um tapetinho para fazer a higienização do sapato, tem luva, enfim, tem várias novos produtos que são disponibilizados aí em qualquer lugar que a gente vai. Os fluxos são revistos, né? Mesmo o fluxo de casa-escritório, como dentro do escritório, né? Quando estava bem crítico, empresas que estavam insistindo em voltar presencial, eles estavam revendo ali a própria circulação, né? Dentro do espaço para as pessoas não se cruzarem tanto, né? As estações de trabalho tiveram que ser espaçadas, então, às vezes, algumas empresas pulavam mesas, né? Então, sentava uma pessoa aqui, né? Vazia, e sentava outra pessoa ali. Os espaços comuns, né? A forma de uso já não podia deixar aberto para ir todo mundo lá se encontrar. As regras de convivência mudaram, né? O cafezinho não podia mais ficar, tinha que o próprio uso do banheiro foi revisto, a desinfecção de tudo. Enfim, a gente entrou em um mundo paralelo aqui da relação de como dos lugares que a gente está trabalhando, dos lugares que a gente frequenta e da nossa relação com a nossa casa mesmo, né? E aí, como que a gente espera que fique, então, depois do Covid, depois do que a gente aprendeu, né, do que a gente viu que foi possível fazer remotamente? Eu chamo de nova era, né? Não só eu, né? Muita gente fala, né? O trabalho da nova era, porque de fato, como eu falei, o Covid foi um ponto de inflexão e é uma nova era mesmo que a gente vai viver, eu acredito, né? Que a gente vai viver. Claro que muitas empresas vão voltar 100% ao que era antes. Acontece em tudo na inovação, né? Tem um conceito de inovação que tudo que é uma inovação muito disruptiva, pelo menos 30% das pessoas, né, da adoção, as pessoas voltam para 2 passos atrás. Então, não vai voltar nem o que era, às vezes tinha um remoto de um dia. Tem uma grande parte, né, 30%, né, segundo esse conceito da inovação, volta mais para trás ainda, volta para tem que estar todo mundo no escritório, uma carga horária maior ainda, isso pode acontecer. Como aconteceu, por exemplo, com o carro, né? A gente estava, antes da pandemia, prestes a muita gente vender o carro, ficar sem carro. De repente, na pandemia, a gente se viu
não podendo usar, né, não querendo usar os transportes públicos porque por conta de infecção, e as pessoas voltaram a comprar carro de novo, ou seja, voltou passos atrás. E isso acontece, mas eu acredito que grande parte vai aderir a muitas novidades e muita coisa diferente que eu vou falar um pouquinho aqui. Então, bom, como, né, até a nuvem de palavras já falou ali, as palavras da vez, né, as palavras principais dessa nova era do trabalho é a flexibilidade e o trabalho remoto, né? Então, a flexibilidade, ela é um novo objeto de desejo, né? Você poder flexibilizar os horários, os espaços que você trabalha, sua própria rotina, é um objeto de desejo e as empresas vão precisar colocar isso na sua pauta, né, na sua gestão, aprender a lidar com isso, porque os talentos vão procurar isso, né? Eles viram que é possível e viram que dá para trabalhar com mais flexibilidade, e é aquela coisa, né? É como se fosse, né, direito ganho, a gente não volta atrás, né? Então, as empresas vão precisar ir atrás de formatos de gestão distribuída, né? Vocês do PMI, acho que é até mais fácil, né? Porque já tem aqueles processos de gestão de projetos. E, de fato, a gestão distribuída, ela é pautada em uma gestão por projetos, né? Então, por entregas, não é mais o tempo de escritório que a pessoa vai estar, ou aquele trabalho de dia a dia que você não tem uma meta, não tem KPIs, né, para validar. Agora, é inevitável, a partir do momento que as pessoas estão remotas, é necessário uma gestão por projetos. Então, começo, meio, fim, para as pessoas conseguirem se pautar por isso, já que elas não vão estar o dia todo, o tempo inteiro no escritório, né? A comunicação, né, ela passa a ter dois tipos de comunicação, assíncrona e assíncrona. Então, assíncrona, que é ao mesmo tempo, então a gente está falando ao mesmo tempo e vai acontecendo, mas, por exemplo, a partir do momento que as pessoas adotam horários de trabalho diferente, a gente precisa ter uma parte da comunicação assíncrona. Então, eu vou deixar aqui uma mensagem ou um direcionamento de trabalho para a pessoa que vai entrar depois de mim continuar esse trabalho. E essa é a comunicação assíncrona, né? E mesmo com a maior adoção do remoto, as empresas vão ter funcionários de outros lugares, né? De outras cidades, de outros países, né? E como que funciona? Né? Vai fazer todo mundo acordar no horário lá no Japão, de madrugada, para poder trabalhar aqui no Brasil? Não, né? A gente tem a comunicação assíncrona para isso. Então, a gente começa a documentar mais as coisas, né? Os processos, que como, né, também, né, como gerenciamento de projeto, isso acontece muito, né? Então, mas muitas empresas não adotam isso e vai precisar adotar essa comunicação, essa documentação de processos e de atividades para que as pessoas remotas consigam seguir, né, os processos e as atividades, né? E como eu falei, a mensuração do desempenho não é mais por presença ou por horário, quanto tempo quem está ficando até mais tarde no escritório, e sim pelas entregas e pelos resultados, né? E para você mensurar por resultado, né, que tem muitas empresas que não têm, é necessário definir metas, definir plano de trabalho, aquele job description, né, que fica de lado, que ninguém nem sabe, vai ter que ser validado, né, vai ter que ser usado aquilo ali, porque a pessoa tem que se pautar por alguma coisa. Então, o gestor vai ter que definir entregas para esses colaboradores e definir qual o resultado que ele quer que busque, né? Então, isso também deixa muito mais objetivo, que a gente estava falando aqui, deixa muito mais objetivo o trabalho, né? E isso é muito legal. Então, há uma demanda, né, pelo trabalho remoto além do Covid, né? Antes do Covid, a gente já começava passos lentos, assim, ver algumas iniciativas de trabalho remoto, né? Como a gente falou há pouco. Só que agora a gente está vendo que isso vai ser muito maior, né? Antes a gente falava, né, que trabalhava do escritório e tinha alguns dias de remoto. O que eu acredito é que a gente vai inverter, né? Muita gente vai inverter isso, vai trabalhar remoto e ter alguns dias de escritório, né? E
E aí, então, o escritório passa a ter um outro tipo de motivação para trazer as pessoas, né? O trabalho individual, que a gente viu que é muito possível, que a gente consegue ser muito mais produtivo em um lugar mais quieto, que não é o caso de todo mundo, mas na casa, que você consegue se concentrar mais, ou se não for a casa, né? Eu até coloquei aqui, o foco do trabalho individual tem sido mais produtivo em casa, com ressalvas, porque tem casas que estão com com criança, com um monte de gente, mas a gente viu que o trabalho individual ele funciona melhor, né, quando a gente está num lugar mais quieto, mais focado, e aí e não dá necessidade da gente ir no escritório. O que dá necessidade de ir no escritório são os trabalhos mais colaborativos, né? Então, a gente percebeu durante essa pandemia que a tecnologia já estava disponível, né? Todo mundo conseguiu continuar trabalhando, né? De uma hora para outra, a gente teve que ficar em casa e conseguiu continuar trabalhando. A tecnologia já estava disponível, né? A gente já tinha aí, a gente só não se tocava o que era possível fazer com ela, né? E a gente viu, então, que o escritório pode ser qualquer lugar, né? Não precisa mais ir naquela sede. E então, se o escritório pode ser qualquer lugar pode ser um escritório também, né? E aí, voltando um pouco à questão de um trabalho inteligente, uma cidade inteligente, a gente tem um conceito de centralizado distribuído, que se aplica tanto à cidade, né, como eu falei, de que a gente é muito centralizado aqui onde todo mundo trabalhava, que é todo mundo para o mesmo lugar para trabalhar, e a gente começa a ver possibilidades de ou ter mais do que uma sede, assim, ter a sede, mas ter escritórios satélites, ou dar a opção de trabalhar de casa, dar a opção de trabalhar de coworking, e com isso a gente começa a distribuir, ter uma cidade mais distribuída e policêntrica. Mesma coisa para os espaços de trabalho, né? Antes a gente estava concentrado em uma sede só, no escritório. A partir do momento que a gente viu que dá para trabalhar remoto alguns dias, ou todos, ou enfim, e se a empresa permitir, você pode ter outros pontos de trabalho, de escritório, fornecidos pela empresa ou não, ou você tem lá o seu dia de trabalho remoto, seu home office, e você vai num coworking perto da sua casa, ou vai em algum outro lugar, ou vai na casa de um amigo, alguma coisa, né, do trabalho, colegas, que aconteceu muito durante a pandemia também, de fazerem mini hubs, né, de quem morava perto, vamos fazer ali um home office junto, né, que aconteceu também. E aí, então, como que os espaços de trabalho e as pessoas podem estar distribuídas? Então, né, já que a gente tem agora essa possibilidade com o trabalho remoto, como que distribui, assim, como que eu vou ter escritórios distribuídos, como que é isso? E isso acontece com a diversificação, né? A gente pode diversificar as possibilidades, né? Como eu falei, não é mais só a sede, né, que funciona. A gente viu que não precisa mais estar na sede todos os dias, o tempo todo, né? A empresa pode começar a ter escritórios satélites espalhados pela cidade, ou mesmo usar imóveis da empresa que eram usados para outra coisa, colocar lá um espaço para servir de escritório também, o próprio home office, cafés, coworkings, né, que é o Anywhere Office, né, que na minha percepção, né, veio para ficar, e cada vez mais a gente vai ter mais opções de diversificar nossos espaços de trabalho. Então, só para falar, né, que quais espaços, então, coworkings, escritórios compartilhados, cafés, padarias, shoppings, que muitos shoppings disponibilizaram alguns espaços também para as pessoas trabalharem, bibliotecas, espaços culturais que a gente usa super pouco, infelizmente, e tem uma estrutura ótima para, principalmente, trabalho focado, né, que o trabalho individual. Aeroportos que a gente, de uma forma ou de outra, já trabalhava de aeroporto, né? Entre um voo e outro, tá esperando lá, já pegava o computador e trabalhava, mas os aeroportos também estão se estruturando um pouco melhor. Mercados, lojas, restaurantes, aqui é uma foto de um mercado, é um supermercado mesmo, que, né, aqui em Pinheiros, perto de onde eu moro, que eles pegaram um mezanino e fizeram ali, botaram mesas, tomadas, Wi-Fi,
e fizeram dentro do supermercado um espaço para as pessoas trabalharem. E os boxes, né, que são espaços autônomos, né? A gente tem aqui o Box Office, que é uma iniciativa de um casal brasileiro, que inclusive são meus amigos, que eles colocaram esses boxes espalhados pela cidade. Então, eles são autônomos, você abre pelo celular e você consegue lá fazer uma reunião ou trabalhar, e você aluga por hora, né? E aí, falando um pouco de número, né? Antes a gente tinha um escritório para ir, né? E agora, durante a pandemia, então a gente tinha o escritório e a nossa casa, né? Ou a sua casa e, sei lá, a casa do campo, a casa de praia, mas era um número pequeno. A partir do momento que a gente coloca no nosso portfólio de possibilidades de espaços todos esses que eu acabei de falar, olha que números a gente tem de possibilidades de espaço de trabalho. Então, são mais de 1.500 coworkings no Brasil, mais de 70 mil cafés e padarias, 800 shoppings, 22 mil bibliotecas e espaços culturais, 99 aeroportos, isso sem falar em mercados, lojas, os próprios escritórios privados, home office, clubes que estão se estruturando para as pessoas trabalharem, e imóveis ociosos que estão espalhados por várias cidades que a gente pode transformá-los em espaços para trabalhar também. E isso, imagina a distribuição que daria na cidade, inclusive em termos de mobilidade, né? Não ter todo mundo indo para um mesmo lugar e criando aqueles trânsitos horríveis, né? Aqui são algumas telas do aplicativo da Autu para mostrar, né, aqui na cidade de São Paulo, algumas regiões que não são tradicionalmente regiões de escritórios ou de ter muito espaço de trabalho. Mas a partir do momento que você adota esses outros tipos de espaço como possibilidade de espaço de trabalho, olha o tanto de espaço que você tem na Zona Leste, na Zona Norte, lá no Jabaquara Saúde, que também não é tradicionalmente um lugar, e próprio aqui Pinheiros e Vila Madalena, que são bairros centrais, mas não tinham essa vocação também de escritórios e de muitos espaços de trabalho, né? A partir do momento que você adota coworking, café, padarias, olha o tanto de possibilidade que você tem e, consequentemente, reduzir os seus deslocamentos, né? Ganhar tempo, poder fazer outras coisas, né? Não ocupar o seu dia todo com o deslocamento para o trabalho, trabalhou, volta para casa, não consegue fazer mais nada, né? Aqui falando um pouquinho da Autu, né, que é uma plataforma de busca e reserva que conecta esses diferentes tipos de espaço com as pessoas que estão fora do escritório, né, com o objetivo mesmo de fomentar o trabalho remoto, flexível, as novas formas de trabalhar e mesmo distribuir os fluxos na cidade, né, melhorar a mobilidade da cidade como um todo e até permitir que as pessoas usem outros modais, né? Quem mora muito longe, claro, tem um transporte público ou o seu carro, mas também tem a micromobilidade, né, que teve um boom um pouco antes da pandemia das bicicletas, patinetes, mas a partir do momento que você trabalha mais perto, você consegue usar também esses outros modais e mesmo ir a pé para os lugares, enfim, dá uma dinâmica na cidade como um todo e cria também outros centros, né? Você movimenta outras partes da cidade fazendo essa adoção do trabalho remoto e ir em vários lugares, em diferentes lugares para trabalhar. Mas e aí, então, o que acontece com a sede das empresas, né? Os escritórios vão acabar? Né? Não, né? A sede vai ser ressignificada. Como a gente estava falando um pouco antes também, eu não acredito em que o escritório acaba e as empresas vão ficar 100% remotos e não vão ter uma sede. Eu acho importante a sede, né? Ela vai servir como um lugar de experiência da marca, né? De vivência da cultura. E um ponto de encontro para atividades mais específicas de colaboração, né? Então, vão reduzir as áreas de trabalho individual, que são as mesas, os postos de trabalho, e ter mais áreas de convivência, de atividade de colaboração, reuniões, e tudo isso que eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Além disso, a própria infraestrutura dos prédios vão precisar mudar um pouco, né, com essa adoção, né? Tem projeções aí que de 12% a 30% da força de trabalho vai ser classificada como 100% remoto, né? Então, o número de pessoas no escritório já vai diminuir. Além disso, tem as pessoas com o trabalho, né, que vão adotar o modelo híbrido.
então vão só alguns dias, né? O que acontece, né? Vai ter que mudar a estratégia de real estate como um todo, né? A empresa ela vai ter que, ela vai pegar o escritório, que era uma laje gigante, ou várias lajes, e vai ter que repensar como um todo, de espaço mesmo, de quanto que ela precisa, e internamente, né, tem que mudar ali a dinâmica. E, a longo prazo, os próprios edifícios, né, estruturalmente, vão precisar mudar, né, com tudo isso que a gente viveu do Covid. Então, melhores sistemas de circulação de ar-condicionado, as janelas, né, com abertura. A gente teve uma onda aí de prédios corporativos com estanques, né, com janelas que não abrem. E a gente viu durante a pandemia que é super importante uma circulação de ar, de ventilação natural, né, ventilação cruzada. Então, operações sem toque, né, porque por mais que a gente vai passar por esse momento da Covid, a gente viu o quanto de contaminação a gente tem em várias práticas, né, que a gente tinha normalmente, como eu falei, de limpeza e essa questão de toque também. Então, os prédios novos vão vir com essas inovações em questão de toque, as próprias estruturas de pilar e viga, que vão precisar permitir relayout, né, então os espaços mudarem de acordo com as novas necessidades. E o próprio sistemas de reserva, né, como eu falei, que a gente desenvolvi, que a gente está lançando nesse mês, sistema de reserva das mesas e das salas, para as pessoas só irem para o escritório quando elas tiverem aquela atividade, e quando chegarem, já vai estar lá disponível, né, não vai ter superlotação, não vai ter procurando sala de reunião, tipo, a pessoa vai até o escritório, aí não consegue uma sala para trabalhar, vai ser demais, né? Não pode mais acontecer esse tipo de coisa, né? A gente está dando um valor enorme agora para esse deslocamento, né? A gente se deslocar para o escritório vai ter que valer muito a pena, né? As empresas vão precisar tornar os seus escritórios muito atrativos, muito mais atrativos, e facilitar ali a vida de quem está indo para o escritório de fato, né? Então, essa ressignificação do espaço agora vai demandar, além da distribuição, como eu falei, de você ter várias possibilidades, mas dos espaços serem multifuncionais, né? A gente não quer ir para um escritório para fazer uma coisa só, a gente quer resolver a vida, já que vai, então quero resolver a vida por lá. E também escritórios serem flexíveis, como vão ser a nossa nova rotina, né? O próprio trabalho. Então, a gente começou a perceber, né, ficando em casa, a gente começou a prestar atenção mais nos tipos de atividade que a gente faz. Então, a gente tem, como eu estava falando, o trabalho individual, a gente tem alguns trabalhos colaborativos, como reunião, e que tipo de estrutura precisa para isso, né? A gente começou a perceber em casa, né? Putz, não tem estrutura para, sei lá, para fazer uma reunião, um fundo, né? Alguma coisa assim. Então, a gente começou a prestar atenção nas diferentes atividades que a gente faz, né? E um espaço multifuncional precisa atender, né? Antes a gente tinha escritórios tudo igual, assim, com todas as mesas iguais, e que não se adequava aos diferentes tipos de atividades. Agora, com esse experimento do trabalho remoto, a gente começou a ver que a gente faz atividades muito diferentes, que não é só uma mesa e um computador, né? A gente tem outras coisas que a gente faz e o espaço precisa atender a isso, né? Então, a gente tem tanto um escritório agora multifuncional, ele precisa oferecer espaços, o espaço de trabalho individual, mas também um espaço de criação, de colaboração, de concentração, seja em grupo ou seja individual. Como eu falei também, os escritórios, as empresas vão precisar tornar seus escritórios muito mais atrativos, né? Se ela vai dar a opção da pessoa ou trabalhar remoto ou trabalhar no escritório, como atrair para o escritório, né? Porque afinal aquela estrutura vai ser mantida, né? As que se mantiverem. E de uma forma ou de outra, pelo menos algumas vezes na semana, a empresa vai querer que o funcionário vá para o escritório. Então, como
tornar isso mais atrativo? Vai ter que prestar mais atenção ao design dos espaços, né? Trazer mais áreas abertas, áreas verdes, comidinhas, que antes às vezes não tinha nada na empresa e era mais um deslocamento que o funcionário tinha que fazer. Então, e claro, as coisas essenciais do escritório. Então, os escritórios vão passar a trazer a essência do coworking, né, que é um espaço multifuncional, né, tem, além do né, próprio coworking, que é o espaço, né, com as mesas, né, isso aqui é um exemplo de um coworking aqui na Vila Madalena. Ele não tem só as mesas, então ele tem sala para workshop, sala de reunião, biblioteca, livraria, café e padaria, galeria de arte e uma praça, né, que chama uma pracinha aqui na rua para as pessoas terem aquele momento de descontração durante o trabalho. Os escritórios vão ter que traduzir isso também agora, né? Antes, a gente tinha, como eu falei, escritórios todos iguais, né? Então, ou era um monte de salinha, ou era o open plan, que todo mundo reclama adoidado, né? Muita gente reclama de aqueles mesões diretos, é muito barulho, tal. Só que para alguns tipos de áreas, né, algumas áreas da empresa funciona muito bem, para outras não. Só que a gente vinha numa onda de escritórios padronizados, né, que eram tudo igual, né? Eu costumo falar isso, que todos os tipos de layout, né, tanto o escritório open plan como o escritório de salinhas ou de cubículos, todos funcionam e nenhum funciona se você for adotar a mesma coisa para todas as áreas. As áreas têm diferentes tipos de atividades, né? Então, um escritório que atenda agora as novas demandas, que as pessoas perceberam que elas têm outras demandas além de só uma mesa, o layout passa a ser dessa forma, né? Então, são espaços bem diferentes que você vai ter que ter dentro da empresa para poder adotar, para poder atender a essas diferentes atividades que agora no escritório as pessoas vão querer fazer mais, né? Que são essas atividades coletivas, né? E dentro, até mesmo dentro de casa, né? Se a gente for refletir para isso, né? Claro que, né, dentro das possibilidades, não dá para a gente fazer super mudanças em casa para fazer um escritório, fazer nosso home office, mas a partir do momento que você percebe as atividades que você faz, você pode usar outros cômodos também, né? Então, você tem o trabalho focado, você fez lá a sua mesinha, adaptou ou fez mesmo um escritório legal dentro de casa, ali você consegue fazer o seu trabalho individual e concentrado. E se você, de repente, vai participar de uma reunião, falar bastante, por que não ir, por exemplo, na varanda, né? Então, tudo isso, o trabalho remoto também trouxe esse conhecimento de dinâmicas de trabalho que ninguém se dava conta, né? Ninguém prestava atenção nisso. E aí, aqui alguns exemplos desses espaços que as empresas vão precisar colocar, né, para atrair e para atender a esses diferentes tipos de atividades que a gente percebeu que a gente faz e que a gente quer agora espaços que atendam a isso, né? Então, lounges e áreas de descompressão, e que também são usadas para trabalhos informais, né? Não é só para descomprimir, né? E, inclusive, espaços que remetam à casa, né? Que a gente trabalhou tanto tempo de casa, agora a gente quer ir para o escritório e ter espaços assim mais aconchegantes, né? Para poder ter essa dinâmica diferente que a gente tinha trabalhando de casa. As áreas abertas, como eu falei, que também, depois de tanto tempo enfiado dentro de casa e dos lugares sem poder ir muito para a rua, a gente quer agora ter a possibilidade de ter espaços abertos, as próprias reuniões informais. Então, não dá para também colocar um monte de sala de reunião fechada. A gente tem outras reuniões que são mais informais, que não precisa demandar uma sala, né? Então, trazer alguns espaços assim com uma mesa alta, com esses bustos assim, né, das pessoas conversarem mais informalmente. As próprias arquibancadas que estavam começando uma onda
nos escritórios, de trazer as arquibancadas para essas reuniões mais colaborativas, ou mesmo esses brainstormings, né, que estavam começando a acontecer, esse outro formato de reunião, até também que a gente estava comentando no começo que as apresentações que antes eram só um fala e os outros olham, a gente está precisando trazer um pouco mais de interação, né? As arquibancadas estavam começando a trazer isso para dentro dos escritórios. E os espaços cubículos, né, que são os espaços de, se você for para o escritório e for fazer um trabalho individual, né, em um período do dia, né, você vai ter atividade coletiva, mas em algum momento você vai precisar de um tempo trabalhando focado, né, em silêncio. Então, dedicar algumas áreas para essas atividades. Então, o cubículo, aquelas salinhas individuais fechadas, né? Aqui, claro, são, né, como curiosidade, algumas coisas diferentes de design, que é bem para você ficar concentrado e de forma acústica também, espaços de reflexão, mesmo espaços de dormir, né? A dinâmica como um todo do trabalho, a gente começou a olhar diferente e os escritórios vão precisar traduzir isso para atrair as pessoas, né? As áreas de brainstorming, como eu falei, que também estavam começando a surgir, que são atividades... Então, são atividades que dá para fazer remoto? Dá, mas é diferente a experiência, né, de um brainstorming pessoalmente. Então, a empresa vai querer atrair os funcionários para o escritório para fazer esse tipo de dinâmica, tem que oferecer um espaço mais adequado do que tinha antes, que era mais adaptado, né? Pegava uma sala de reunião e tentava fazer, né? O dentro e fora, né? Tem um conceito que chama biofilia, que é trazer plantas, trazer espaços abertos dentro do escritório para trazer esse bem-estar e essa sensação de não estar enfiado dentro do escritório também, né? Que a gente também experimentou agora. E os próprios móveis serem multifuncionais e poderem ser usados de diferentes formas, né? Então, é um móvel que é uma mesa e que vira um sofá, ou a mesinha de centro da casa que vira uma mesa de escritório. Então, tudo isso, essas novas dinâmicas de trabalho estão trazendo, né? A gente fica mais plural, né? Essa flexibilidade, tanto de espaço como de rotina, traz para a gente essa necessidade de que os espaços sejam multifuncionais e plurais, porque a gente pode estar trabalhando de qualquer espaço, né? Então, isso que trouxe em termos de espaço, né? E não são só os espaços, claro, né? Como eu falei, eu sou arquiteta e eu acredito muito que o espaço reflete as novas formas de trabalhar, né? Mas o trabalho como um todo está sendo ressignificado. E aí, antes de continuar nessa parte falando mais de trabalho e de como a gente pode identificar as mudanças necessárias para o nosso trabalho, queria ver, Diogo, se a gente quer fazer uma pausa para perguntas. Podemos fazer, Fê. Até para dar uma suavizada, pessoal, quem tiver alguma coisa que não foi dita ainda no chat, eu estou anotando aqui as perguntas que foram feitas, e eu vou lançar algumas, Fê, se você achar que está tomando muito tempo, a gente pode dar prosseguimento e fica para o final. Mas, enfim, tiveram algumas aqui, inclusive uma que veio do Instagram. E o cafazinho, como é que faz? Como é que faz essa parte de... agora, né? No atual, né? Como é que supre essa parte de integração num momento de isolamento, num trabalho remoto? Então, uma coisa importante, né? A gente acabou adotando o trabalho remoto e esqueceu de todas essas partes, né? Começou a marcar reunião uma atrás da outra, sem dar nem uns 5, 10 minutos de distância entre uma reunião e outra, um tempo para fazer um xixi, né? Para tomar um café, né? A questão é de você também trazer, né? Já que enquanto em casa, trazer essas dinâmicas que tinham no escritório. Como? Colocando na agenda, assim, né? A forma mais, né, enquanto a gente não pudesse encontrar,
e tiver mesmo que ficar tudo remoto, é você colocar lá na agenda 15 minutos de café com tal pessoa, marcar o café virtual mesmo. Não dá para deixar esperar que, né, durante a reunião vai ter uma pausa para, né, para fazer, porque tem gente que não está fazendo, né? Tem gente que está marcando uma reunião seguida da outra e que a pessoa quer ali tratar objetivamente tudo que for, né, que tiver que tratar, e depois tchau. Então, se você não colocar mesmo na rotina isso, que antes a gente fazia sem nem perceber, né? Dar uma levantada, atrasava um pouquinho aqui, né? Hoje atrasar em reunião online é um absurdo, né? A pessoa pensar, afinal ela está em casa, por que ela não tem que se deslocar, não tem nada, por que ela vai precisar atrasar, né? Então, ter que colocar na agenda mesmo, né? Várias empresas colocaram também, por exemplo, travar a agenda na hora do almoço, para ninguém marcar reunião também na hora do almoço, né? Para conseguir ter esse tempo de respiro. Então, eu acho que nesse caso realmente tentar traduzir, né? Tentar colocar na agenda mesmo isso, para esses respiros, né? Que são muito necessários. Eu vou colocar mais uma aqui, o resto a gente vai deixando para o final aí. Perguntaram se... Por que na sua visão, e se isso vai mudar ou não depois da pandemia, essa questão de sentir que está trabalhando mais do que trabalhava antes. Eu tive um feeling que acho que a pessoa mandou na hora que você estava falando sobre essa coisa do tempo, né? Não é mais por tempo, é por entrega, mas que isso tem um segundo lado, né? Se você não está marcando tempo. O que aconteceu, na verdade, né? A gente como eu falei, né? É culturalmente, é uma coisa cultural, né? Então a gente vinha a última disrupção que a gente teve na forma de trabalhar, no modelo de trabalhar, foi lá em 1900, quando começou a produzir carro. A gente vinha trabalhando com aquele mesmo modelo fabril até agora, que é o modelo de bater cartão, de ter a hora, de todo mundo no escritório. É o mesmo modelo que tinha 100 anos atrás, né? E agora a gente, com o Covid e o experimento do trabalho remoto, é mais um ponto de inflexão, e que a gente vai levar muito tempo para conseguir readaptar e ressignificar tudo isso, né? Então, o que aconteceu foi que as empresas, né, a maioria das empresas quis adotar a mesma coisa que tinha no escritório, só digitalizou o que tinha para o escritório. Então, né, como a gente falou, tipo, das 9 às 18, a pessoa tem que estar na frente do computador, né, disponível. E foi se marcando reuniões seguidas, sem dar o espaço que a pessoa tem, né, que presencialmente ela atrasa um pouquinho, porque foi no banheiro, porque falou com o outro, na hora do almoço ela sai, né? Então, a gente, por enquanto, só botou no virtual o que a gente já fazia no escritório, assim, em termos de compromisso, né? E não colocou as informalidades. E aí, por isso que as pessoas estão bitoladas, porque ela está tendo que ficar sentada no computador das 9 às 18, né? E antes ela não fazia isso, né? Então, vai levar bastante tempo, né? Para quem ainda ficar muitos dias remoto, para readaptar, não é readaptar a palavra, mas tipo assim, para colocar uma nova forma de trabalhar que surge do remoto, não você traduzir exatamente o que você fazia no presencial no remoto, né? Então, basicamente, é isso. A gente ainda está só traduzindo o que vem do escritório, e aí a gente vai ter que criar novas dinâmicas para o trabalho remoto, né? Então, marcar reuniões com espaço para poder ter esse... Porque a gente não tinha percepção das coisas que a gente fazia, né? Como eu falei bastante aí de atividades, né? Da gente perceber mais as atividades que a gente faz no trabalho. A gente começou a observar isso agora. Nossa, eu fazia várias reuniões. Nossa, quanta reunião que eu fazia, né? Ou, nossa, quanto tempo que eu trabalhava, que eu tinha de trabalho focado. Ou não tem nenhum tempo de trabalho que eu trabalho sozinho. Eu não trabalho sozinho. As pessoas foram começando a perceber quais são, de fato, as atividades que elas fazem.
E aí tem essa fase do conhecimento, do autoconhecimento, de como que você trabalha. A partir daí, tem toda agora a evolução de você mudar, você, né, melhorar todas essas dinâmicas com o trabalho remoto e com a, a flexibilização, enfim, a gente está aprendendo, né? E, de novo, também, a gente está ainda em isolamento, não é o dia a dia normal, né, que a gente vai ter daqui para frente. Então, vai ter toda mais uma fase de redescoberta e de aprendizado, né, de como trabalhar diferente do que a gente estava, como eu falei, há 100 anos trabalhando. Show. E a última só, Fê, desculpa, eu falei que era a última, mas mandaram também perguntando, acho que você já comentou, mas se os coworkings são a nova tendência do mercado. Os coworking já estavam com grande tendência antes do Covid, para a maioria para autônomos e para as empresas que queriam, por exemplo, colocar a sua área de inovação em um espaço mais cool, né, porque eles não mudavam seus escritórios, então, né, para poder dar para essa área de inovação um espaço mais criativo, botava em coworkings, e que aí a gente teve um boom bem grande, crescimento desde 2015, né, 2015 até 2020, teve crescimento de mais de 500% do número de coworkings. O que eu acredito que vai ser agora, né, vários que sobreviveram, né, porque muitos coworkings fecharam, infelizmente, nesse período, né, de fechar, de isolamento, mas vão surgir novos, eu acredito, eles vão ser mais ainda essenciais, eu acho, para as empresas que querem distribuir os seus escritórios, como eu falei, né, de ter um portfólio de espaço de trabalho. Então, a empresa vai ter a sede e vai oferecer, por exemplo, na Altua, a gente vai ter, numa nova versão que vai sair no segundo semestre, a possibilidade da empresa colocar um crédito, né, no aplicativo, como se fosse um vale refeição, vai ser um vale espaço de trabalho. E aí coloca um crédito e o funcionário, né, o colaborador vai poder escolher de onde ele vai trabalhar, nos dias que ele tiver remoto, nos dias que ele não for para a sede. E aí, coworking, né, que ele já tem uma estrutura boa, eu acredito, vão nadar de braçada, né? Porque a empresa não vai precisar pagar um espaço, né? Ter um espaço, ter esse custo de um espaço próprio, e vai poder oferecer algumas mesas em vários coworkings espalhados pela cidade, permitindo que quem trabalha, quem mora em outros bairros, vá naquele coworking mais próximo de você, né? Então, eu acredito que coworking vai, a partir do ano que vem, metade do ano que vem, segundo semestre do ano que vem, vai ter um novo boom de coworkings. Eu acredito muito nisso. Não só coworkings, como os cafés que dão essa estrutura também para trabalhar, todo tipo de espaço, todo espaço comercial, público, que oferecerem uma estrutura de mesa, tomada e um bom Wi-Fi, eu acredito que vão decolar. Porque as pessoas, agora todo mundo sabe trabalhar remoto e não quer mais ficar em casa o tempo inteiro. Então, vai ver que essa dinâmica de você, fui numa reunião do outro lado da cidade, deixa eu ver o que tem aqui perto, para eu continuar trabalhando daqui, depois eu volto, sabe? Abre um leque de possibilidades enorme. Show. Até tem mais uma ou outra aqui, mas acho que podemos prosseguir e depois a gente termina, então, Fê. Obrigado. Tá, vou continuar aqui para a última parte, então. Então, como eu estava falando, né, os espaços, né, não são só os espaços, né? O espaço é uma tradução, né, do que está acontecendo com a gente e com as nossas atividades, né? O trabalho como um todo, eu acredito, né, que está sendo ressignificado. Então, assim, como eu falei, a pandemia ela foi um teste, né, sem precedentes aqui do trabalho remoto, acelerou muito a transformação que já vinha a passos bem devagar, né, essa transformação dos modelos de trabalho, dos locais,
as empresas, algumas estavam adotando o trabalho remoto, e agora, né, com essa transformação, foi, assim, acelerou muito, e toda aceleração, como eu falei, toda inovação disruptiva gera um choque muito grande, né? Uma mudança enorme, e que levou as pessoas a questionarem a função dos espaços físicos, né, dos escritórios físicos, o propósito de ir todo dia lá e até a satisfação com os seus empregos, né? Porque ela começou a falar, putz, né, começou a conhecer outros tipos de trabalho ou outras empresas que oferecem dinâmicas de trabalho muito diferentes para aquele seu cargo, né, para aquele seu trabalho. E aí, então, as pessoas estão começando a questionar, né? Será que eu estava feliz mesmo nesse trabalho, né? Que não me permitia fazer nada? Olha aí o que é possível a gente fazer, né? Nosso dia, nossa semana não precisa ser só acorda, vai para o escritório, volta, dorme, né? Cabe mais coisa no nosso dia a partir do momento que você adota um trabalho remoto, né? E as empresas que não oferecerem algum tipo de flexibilidade e a possibilidade do funcionário, essa liberdade dele escolher, né, o seu espaço ou mesmo uma parte da sua rotina, pelo menos, vão perder cada vez mais talentos, né? E, como eu também vinha falando, a gente tem vê agora uma valorização do bem-estar e da humanização das coisas enorme, né? A experiência humana é o que a gente está valorizando mais agora, de se relacionar, né? Queria voltar, agora todo mundo quer voltar, apesar de o trabalho remoto ter, claro, seus benefícios para quem foi bom, né? Porque teve gente que odiou, mas para quem foi bom, mas as pessoas ainda estão sentindo falta de encontrar, né? De ter essa experiência de se relacionar, com os colegas, com os parceiros, de ir nos clientes, né? Então a gente começou a ver uma valorização diferente no universo do trabalho, né? Então, uma valorização também de o bem-estar que aquele trabalho oferece, né? Aquela empresa, né? O propósito agora de algumas atividades de se integrar, né? E o bem-estar tem sido muito importante até para a empresa, que foi um sinal de alerta, né? Para as empresas que não davam muita atenção a isso. Então, assim, e aí, aqui já indo fechando, né? O que a gente faz, então, em meio a tantas mudanças, como que a gente se adapta? E aí o que eu vou falar para vocês é um pouco como funciona a consultoria que eu dou, que a gente pode tanto aplicar para a empresa, né? Aqui eu vou falar, né, como empresa, mas a gente pode também observar no nosso dia a dia, na nossa dinâmica de trabalho, para a gente analisar o que a gente pode fazer melhor, o que a gente precisa prestar mais atenção, né? Então eu dividi por 3 pontos de vista, né? Então a gente tem 3 pontos para analisar, que são os espaços físicos, né, o ponto de vista das pessoas e o ponto de vista da empresa, para serem analisados de forma holística, né, que é o que é olhar por todos os lados e entender isso como um sistema, né, como um sistema que precisa ser avaliado, identificado ali onde que está os desafios e onde precisa ser melhorado na empresa ou em como a pessoa lida com o seu trabalho, e aí então co-criar soluções, porque as empresas são muito únicas, né? Não adianta eu pegar e falar aqui, ó, faz isso, todas as empresas iguais. Não, tem que ser co-criado com cada empresa ou até com cada área, né, que tem dinâmicas de trabalho diferente, que precisa avaliar depois, né, depois de tendo identificado quais são os problemas principais que foram gerados com toda essa adoção do remoto, quais são as melhores soluções que funcionem para todos, né? Até a maturidade. Tinha empresas que estavam mais maduras para essa adoção e outras que não, né? Em alguns pontos, né? Então, a gente avalia nos espaços físicos, então, quais são os tipos de espaço que tem disponível e a sua diversificação, né? Falei bastante já sobre isso, dos tipos de espaço que a gente pode ter e como diversificar. Então, a empresa, quando ela vai fazer uma análise para a adoção do trabalho remoto,
de vez, assim, ela identificar, tipo, eu tenho alguma diversificação, ou até mesmo dentro do meu escritório, do meu escritório, é diverso o meu espaço, ou não? É, como eu mostrei, é aquele espaço inteiro, com a mesma mesão para todo mundo, tudo igual, né? Isso aplicado à pessoa, à própria casa, o home office, a pessoa né, pensar, fala assim, putz, eu posso, né, claro, quando a gente passar essa parte, essa questão do isolamento, mas eu posso diversificar, né, a pessoa se tocar disso, eu posso diversificar meus espaços, não preciso ficar só em casa, né, que outros tipos de espaço eu posso ir trabalhar que vão tornar minha rotina mais mais agradável, né, vão melhorar a minha produtividade, né, onde eu me sinto mais produtivo também, né, isso é importante, né, como eu falei, cada atividade demanda um tipo de espaço, né, como eu falei, a atividade individual de foco, a gente precisa de um silêncio, de um lugar, né, para concentração, ou não, eu vou fazer uma reunião de brainstorming, eu vou, né, falar bastante, então eu posso ir num café, porque daí eu vou estar lá vendo gente, ou vou fazer um trabalho criativo, quero estar vendo a cidade, vendo as pessoas passando. Então, tudo isso a gente começa a observar e pode refletir isso nos espaços que a gente vai trabalhar, né? Também, né? Aplicando a pessoa. Aí também tem a avaliação da distribuição e concentração, como eu falei, dos espaços. Então, a empresa tinha só uma sede, que todo mundo ia para lá, né? Como posso distribuir isso, né? Como que eu desconcentro isso, né? Deixo mais policêntrico aqui a minha empresa, né? Como que está o acesso e a mobilidade, né? Nesse meu espaço ou nesses todos os espaços, né? Como eu também tinha falado, as empresas nunca pararam para ver quanto quilômetro de distância as pessoas, meus funcionários andam para chegar aqui, né? O que eles passam antes de chegar aqui? Por que eles chegam mortos desse jeito, né? Então, essa avaliação também depois vai ser refletida na escolha de novos espaços, por exemplo, ou em alguma mudança de espaço, né? De você mudar a sede para outro lugar ou para outros lugares. E a própria estrutura de design, que também falei bastante aqui, reavaliar tudo, o espaço como um todo, precisa ser melhorado, precisa agora atrair mais, né, ser mais atrativo para as pessoas que experimentaram o trabalho em casa e viram que não tem tanta necessidade de ir para o escritório. Então, como deixar mais atrativo e mais inteligente, né? Tendo em vista que a gente viu que a gente faz atividades diferentes e precisa de espaços diferentes que atendam a isso e que a gente quer resolver o máximo de coisas possíveis ali dentro, um espaço multifuncional, como eu falei. E aí, então, a gente avalia das pessoas como que está a gestão, né? Como é a gestão, né? A gestão como eu falei, por olhar, o olho do dono engorda a boiada, né? Ou não, é uma gestão que tem uma estrutura de projeto, que tem um processo, né? Então, a gente faz essa avaliação de como que está a gestão e como que as pessoas conseguem se autogerir, se é que conseguem, né? Esse é um tema que vai ser mandatório para todas as empresas treinarem seus funcionários, os que não têm isso bem desenvolvido, é a autogestão. A partir do momento que a pessoa, né, que a empresa passa a trabalhar, por exemplo, por projeto, ou, né, por gestão que tem só as validações, né, tipo Agile, alguma coisa, algum desse tipo, como que está a autogestão da pessoa, ela consegue, né? O próprio engajamento, como que é o engajamento, como que era antes e como está durante a pandemia esse engajamento em questões da cultura da empresa, engajamento para atividades não obrigatórias, por exemplo, é preciso avaliar isso também. A comunicação, que eu falei em alguns momentos também, principalmente essa definição da síncrona e assíncrona, que isso é essencial, fazer essa separação e dar as ferramentas necessárias, organizar as ferramentas, né? A gente acabou indo muito para o WhatsApp, né? Que é uma ferramenta ótima para coisas informais e descontraídas, mas para um trabalho, né? Para você tratar de trabalho, ele é muito difícil de você localizar a informação, né? Então, avaliar se para aquele uso, né?
daquela comunicação, por exemplo, tratar a pauta de uma reunião, tratar alguma coisa de um projeto, não é o ideal, né? Porque depois você não consegue encontrar as informações, né? Tem que ser documentado de uma outra forma, né? Então, essa parte da comunicação também é bem importante. A própria saúde e bem-estar, né? Que eu falei que tem que ser avaliado o que era feito, como que estão as pessoas. Eu vou dar uma corrida aqui, que eu acho que eu estou meio atrasada, bem atrasada. E da parte da empresa, a cultura organizacional, como que é essa cultura, né? Tem a cultura de como é que vai ser a disseminação da cultura a partir do momento que as pessoas estão remoto, como que é em termos de, até tipo assim, hierarquicamente, é mais hierárquica, não é mais informal, como que funciona a disseminação da cultura, a gente tem políticas para isso. A tecnologia e plataformas, a gente viu que já existia, foi mais uma questão de adaptação e até adoção de novas ferramentas, e que foi, né, para minha surpresa, de várias empresas que eu conversei, foi o que foi mais fácil de adotar e de lidar. Benefícios e custos acaba sendo uma consequência de o que é ofertado, né, para as pessoas. E legislação ainda é nebuloso, porque apesar da gente ter alguma legislação já definida até antes, né, para trabalho remoto, com uma adoção em massa, ela precisa ser toda revista, e não apenas como da mesma forma que eu respondi do Diogo, de uma digitalização, né, uma virtualização do mesmo processo, não dá para a legislação que já existe no físico vir para o remoto, como teve uma iniciativa aí de uma carta, né, de recomendação, que só trouxe exatamente as mesmas condições do presencial para o remoto, sendo que não fazia sentido muitas práticas, né? E aí, só falando bem rápido do processo, né? Como que a gente identifica tudo isso? Então, primeiro faz um mapeamento organizacional, demográfico, né, da estrutura, dos processos existentes, passa um questionário para a gente investigar como que é a percepção da cultura, da gestão, como que as pessoas estão entendendo a comunicação, os tipos de trabalho, né, o work style, se a pessoa trabalha mais individual, se a pessoa tem mais horas de trabalho colaborativo, quais são as impressões do espaço físico, fazer algumas entrevistas mais qualitativas, de opinião, ideias, de como que foi essa experiência durante o Covid, para daí depois fazer atividades de cocriação e de ideação, né, de como pode tocar naqueles pontos críticos que foram identificados, né? E aí é um planejamento, né? Como eu falei, foi muito abrupto, a gente não dá para a gente já achar que vai voltar, acabou a pandemia, acabou o isolamento, depois vai de a maioria vacinada, pronto, já vamos aplicar o que a gente definiu aí de plano de ação e já vai funcionar. Não, é um processo um pouco maior, porque é uma disrupção muito grande, é uma mudança de modelo de trabalho que a gente vinha repetindo, como eu falei, há 100 anos. Então, primeiro tem uma readaptação, né, que é coisas que a gente já fez, de protocolo, de relayout, depois redesenhar, então, rever qual é o propósito do escritório que a empresa quer definir, né, definir qual é o propósito do escritório, qual que vai ser a nova estratégia de real estate, qual que é o percentual de esposos individuais e coletivos que a gente quer colocar, os modelos de gestão, né, quais que a gente vai implementar, né, e como que vão ser agora os processos de reconhecimento, se não é mais por, né, por tempo de escritório, né, se a gente não vai mais ver dessa forma, como que vai ser reconhecido, como vão ser essas entregas, tem que fazer todo aquele cascateamento de metas que muitas empresas não têm, né, e vai ser essencial a partir do momento que a gente tem pessoas presenciais e não presenciais. As novas tecnologias, que por mais que a gente já tinha e foi fácil adotar, vão surgindo novas e principalmente integrá-las, né? Porque a gente foi adotando várias, pegou o Zoom e depois
né, um outro sistema, sei lá, o Asana para gerenciamento de projeto, ou alguma coisa assim, né, de gerenciamento de atividades, como que a gente integra tudo isso, né? Também é importante fazer um redesenho disso, e aí o ressignificar, que é a longo prazo, que é, como eu falei, aí isso entra no nosso automático, a gente realmente mudou a forma de trabalhar, né, depois desse processo de adaptação com esse redesenho, e aí sim a gente começa a de fato, estar vivendo uma outra forma de trabalhar. E aí, nas pesquisas que eu fiz com as empresas, né, eu vi que o que era mais crítico, né, os maiores desafios que foi identificado nessa pandemia e para a adoção do trabalho remoto e de novos modelos de trabalho, tem sido o espaço físico, né, que eu já falei, né, bastante, e a cultura organizacional, né, na parte da gestão, engajamento, muita dúvida de como lidar com isso, né? Né, alguns insights, né, algumas frases que eu ouvi bastante. Então, como manter a cultura e fomentar essa troca de conhecimento à distância. O papel da empresa muda na vida da pessoa, né? Como eu falei, agora as pessoas esperam um pouco mais da empresa, vendo o que ela passou nessa pandemia e vendo a possibilidade que ela tem de ter uma vida melhor, uma rotina melhor. Então, a empresa precisa atender, né, a isso agora, né? Os desafios da gestão à distância, como sentir como a pessoa está, a gente estava falando da câmera aberta, agora que a gente está falando mais no online, nas reuniões digitais, como que chama mais para dar opinião, né? As pessoas precisam, né, estão se sentindo sozinhas, precisam expressar mais, precisa ter dinâmicas de chamar um pouco mais para dar opinião, né? E como eu falei, de a partir do momento que você deixa a pessoa um pouco mais livre, de que ela vai autogerir, que ela vai trabalhar por projeto e por uma meta final, né? E não aquele de todo dia tendo alguém gerenciando assim no olho, né? A empresa precisa definir melhor assim o que espera de cada funcionário, qual que é o plano, deixar claro qual que é o plano da empresa para as pessoas né, remarem para um mesmo lugar. Se ela não está no dia a dia, todo dia ela vivenciando isso precisa estar claro em algum lugar, né? Um documento, ou mesmo sendo validado verbalmente o tempo todo, né? Como treinar novos colaboradores à distância. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, vídeos bem rápidos, agora falta pouco, de case, né? Como não é minha expertise, a parte de cultura e gestão, eu trouxe alguns cases para vocês verem como as outras empresas estão fazendo, né? Então, aqui o case da Mobile, ela vai falar um pouquinho como que a cultura deles, como que ela foi passada para comportamentos, né, para conseguir cascatear isso melhor, e como que eles adaptaram isso no momento da pandemia. Então, vou abrir aqui. Na verdade, eu já tinha aberto aqui. Pronto. Quando o Renato me convidou para falar sobre isso, sobre uma cultura mais remota, como que a gente está ali com a frase do Fabrício, que para mim eu acho que nunca fez tanto sentido. Ele fala que quando você tem uma cultura forte, não é necessário burocracia, regra, política, porque a essência já está na cultura. Então, você tem alguma dúvida de alguma coisa, você volta nos seus valores, você volta nos seus comportamentos, lá vai ter essência, lá vai te explicar qual é o caminho que você tem que ser guiado. Quando você tem uma cultura fraca, é necessário regras, controles, políticas e tudo mais para que, de fato, alguma coisa seja vivenciado e seja direcionado da maneira que o negócio espera. Por que eu estou falando isso, gente? Aí eu vou dar esse slide. O que é cultura, né? Se você joga no Google, você vê 1001 definições, né? É o conjunto de valores, a essência da empresa, são os valores e os comportamentos e tudo mais. Quando eu assumi a área de cultura, eu fiz uma relação do que era cultura. Eu peguei tudo que estava dentro da minha área, e aí eu fui falar com o Fabrício, que na época era o nosso CEO, e o Fabrício chegou para mim e falou assim: cadê a RMR?
Cadê, que é a nossa reunião mensal de resultado? Cadê a Academia Móvel, que é o nosso programa de desenvolvimento de pessoas, de carreira? Aí eu falei assim, gente, ele começou a listar um monte de coisa, eu falei assim, mas isso não está no meu escopo. E aí foi quando ele falou assim, Natália, cultura é tudo. Você tem que ser a guardiã de que a nossa cultura seja aplicada em todas as áreas, com todas as pessoas. Não é que você vai coordenar isso. Quando ele fala cultura é tudo, eu comecei a refletir o que de fato era cultura. Então, cultura é desde a forma que a gente celebra resultados, que a gente se comunica, como a gente se veste, como os nossos valores, os nossos comportamentos, o nosso escritório e tudo mais. E aí, quando eu falo o nosso escritório é uma parte da nossa cultura, mas ele não é tudo. Quando a gente está dentro do escritório, a gente tende a achar que ele é o berço que acolhe tudo. Quando a gente dá esse passo para fora e a cultura se mantém mais forte do que nunca, a gente entende que ele é um dos elementos que fazia parte e no futuro vai continuar fazendo, não sei, aí eu vou discutir com vocês em qual vai ser o novo modelo de escritório, mas ele é só uma parte dela. Eu não posso encarar que tudo que eu faço dentro do escritório, que é cultura, é único, exclusivo, e quando veio uma pandemia, a nossa cultura ia enfraquecer ou ela ia perder sua essência. Não, pelo contrário. E por que isso não aconteceu? Pode passar, Renato. Esses são os valores da Móvel, né? Forma o acróstico gente firme. Gente, foco no cliente, resultado, meritocracia e ética. Quem tiver mais interesse para ler com calma, tá no nosso site. Todos esses valores, eles têm comportamentos que a gente desdobra dele. Por que existem esses comportamentos? Para dar um norte para as pessoas de como ela tem que agir no dia a dia, independente de onde ela está. Então, não é porque ela está no escritório, esses comportamentos são feitos porque ela está dentro do escritório. Não, se ela está numa reunião com um cliente, se ela está em casa, se ela está em outro país, enfim, qualquer situação, esse vai ser o norte dela. Pode passar, Renato. E aí, quando eu olho para os nossos comportamentos, eu vejo alguns diferenciais que fez a gente se adaptar rápido ao momento de pandemia. Então, quando eu desdobro, gente, foco no cliente, inovação, resultado, meritocracia e ética, eu tenho uma preocupação genuína com as pessoas. Então, está dentro do jeito mobiliano de ser, de fato, se preocupar com a saúde das pessoas, tanto física quanto mental. Eu tenho respeito à diversidade. Então, quando eu coloco as pessoas em casa, eu tenho que entender contexto de pai, eu tenho que entender contexto de mãe, eu tenho que entender contexto de quem está numa periferia, eu tenho que ter o contexto de uma pessoa que não tem condição de ter uma boa internet ou um bom espaço de trabalho, e como que eu vou dar suporte para essas pessoas? Eu tenho no meu comportamento. Ai, desculpem. Então, achei bem interessante passar essa parte, que ela fala como transformar, tangibilizar a cultura, né, em forma de comportamentos, e aí você consegue traduzir isso para quem está remoto, né, e lidar com essa passagem de cultura sem estar no escritório. Né? Como ela falou, o escritório é uma parte, né, é uma forma de vivenciar, mas a partir do momento que você tem pessoas remotas, essa cultura tem que ser passada de uma outra forma. E eu achei bem interessante esse jeito que a Móvel fez de transformar em comportamentos para tangibilizar como que você passa a cultura, né? E aí, falando um pouco de recrutamento e seleção e de como treinar as equipes remotas, vou passar também esses 2 vídeos bem rapidinhos aqui, que eles falam um pouquinho cuidando da sua cultura mesmo remotamente.
No dia a Esse é um dia, case os da líderes, Cato. eles acabam personalizando ali a dinâmica de trabalho. Eram coisas que a gente nem imaginava que poderia ser uma boa prática. Desde coisas do tipo comemorar aniversário, fazer almoço junto. A nossa líder, nossa gerente comercial, fez uma atividade que ela mandou as refeições para casa das pessoas que iam almoçar junto. E aí eles ligaram a câmera e estava todo mundo comendo ali o mesmo menu, claro que respeitando a individualidade, né, veganos e por aí vai, mas estava todo mundo almoçando junto, assim, sabe? Então são coisas que o treinamento te ajuda a entender qual que é o sentido de você engajar as pessoas, conectar as pessoas, cuidar da sua cultura, mas você acaba personalizando isso, né? Então, no nosso processo de aprendizado, a gente estava aprendendo como fazer essas coisas antes de virar o modelo, e a gente estava levantando esses indicadores, que eram indicadores que estavam dando sinais de que a produtividade ia bem, obrigada, que a forma de trabalhar ia bem, obrigada também, e que a gente poderia se sentir mais confiante para poder expandir. Fechei ao invés de abrir. A gente está muito acostumado ali, o ambiente de trabalho também é um ambiente social, né? Um ambiente onde a gente faz amizades, onde a gente tem uma relação próxima, está acostumado a almoçar com as pessoas, está acostumado a esbarrar com alguém ali no cafezinho e trocar uma ideia no corredor, na saída, na entrada. Então, a parte do convívio social do trabalho, é natural que alguém que foi colocado nessa situação sem planejamento nenhum, de uma hora para outra, do dia para a noite, sofra com isso, né? E acaba pesando bastante como que a gente consegue manter as pessoas próximas e não simplesmente serem executores de tarefas que ficam o tempo todo lá do outro lado, fazendo tarefa, entregando tarefa. Elas começam a sentir que não estão fazendo mais parte daquele grupo, né? E aí no trabalho remoto isso precisa ser provocado, né? Não é realmente, você não vai nunca você tá trabalhando de casa, você não vai esbarrar com o seu colega de trabalho no cafezinho. Então isso tudo tem que ser muito provocado por nós, então, que estamos aí liderando, cuidando das equipes. Como que a gente cria momentos, rituais, hábitos e práticas que aproximem as pessoas no momento digitalmente, porque a gente não pode, né, tá em isolamento social ainda. Então, criar esses tipos de práticas que reforçam essa cultura e o que é que nos mantém conectados, né? O que é que nos mantém com esse sentimento de pertencimento. Então, acaba sendo um momento também para revisitar todas essas questões e as pessoas entenderem o que é que tem em comum entre elas que faz elas se sentirem pertencentes ou conectadas a algo ali, né? Então, esses dois também falam um pouco, né, sobre essas práticas, né? O Diogo perguntou sobre, né, do cafezinho, aqui responde um pouco, né? A gente provocar isso no remoto também, né? Que antes acontecia informalmente, sem a gente perceber, a gente provocar isso, né? Então, mudam as dinâmicas, né? Agora a gente, para fazer um almoço, como a moça da Cato falou, para fazer um almoço, e ter esse sentimento de pertencimento, então a gestora pegou e mandou a comida para casa das pessoas, e aí gera aquela coisa um pouco mais pessoal, um pouco mais humanizada, né? E aí, por último, o último vídeo aqui que eu vou passar, que é também um case bem interessante do Spotify, que eles fizeram sistemas, né, de estruturas para juntar pessoas e trabalharem melhor a comunidade e como passar as suas experiências e gerar aquele sentimento de pertencimento entre os próprios os funcionários e eles mesmos desenvolverem essas dinâmicas, né, darem ideias de como lidar com isso. Deixa eu ver se eu... Vou ter que... aqui. Esse é meio rapidinho, tem que acompanhar bem aqui, né? Eles falam meio rápido, mas é muito legal. O vídeo inteiro, inclusive, esse é um trecho. One of the big success factors here at Spotify is our agile engineering culture. Culture tends to be invisible. We don't notice it because it's there all the time, kind of like the air we breathe. But if everyone understands the culture, we're more likely to be able to keep it and even strengthen it as we grow. So that's the purpose of this video. When our first music player was launched in 2008, we were pretty much a Scrum company.
Scrum is a well-established agile development approach, and it gave us a nice team-based culture. However, a few years later, we had grown into a bunch of teams and found that some of the standard Scrum practices were actually getting in the way. So we decided to make all this optional. Rules are a good start, but then break them when needed. We decided that Agile matters more than Scrum, and Agile principles matter more than any specific practices. So we renamed the Scrum Master role to Agile Coach because we wanted servant leaders more than process masters. We also started using the term squad instead of Scrum team, and our key driving force became autonomy. So what is an autonomous squad? A squad is a small, cross-functional, self-organizing team, usually less than 8 people. They sit together and they have end-to-end responsibility for the stuff they build. Design, commit, deploy, maintenance, operations, the whole thing. Each squad has a long-term mission, such as make Spotify the best place to discover music, or internal stuff like infrastructure for A/B testing. Autonomy basically means that the squad decides what to build, how to build it, and how to work together while doing it. There are, of course, some boundaries to this, such as the squad mission, the overall product strategy for whatever area they are working on, and short-term goals that are renegotiated every quarter. Our office is optimized for collaboration. Here's a typical squad area. The squad members work closely together here with adjustable desks and easy access to each other's screens. They gather over here in the lounge for things like planning sessions and retrospectives. And back there is a huddle room for smaller meetings or just to get some quiet time. Almost all walls are whiteboards. So why is autonomy so important? Well, because it's motivating, and motivated people build better stuff. Also, autonomy makes us fast by letting decisions happen locally in the squad instead of via a bunch of managers and committees and stuff. It helps us minimize handoffs and waiting so we can scale without getting bogged down with dependencies and coordination. Although each squad has its own mission, they need to be aligned with product strategy, company priorities, and other squads. Basically, be a good citizen in the Spotify ecosystem. Spotify's overall mission is more important than any individual squad. So the key principle is really be autonomous, but don't sub-optimize. It's kind of like a jazz band. Although each musician is autonomous and plays his own instrument, they listen to each other and focus on the whole song together. That's how great music is created. Então, achei legal essa forma que eles colocam de como alinhar todo mundo, mesmo que estejam trabalhando em lugares diferentes e para todo mundo remar para um mesmo lugar, que é também uma questão do engajamento, né, que de forma remota tem sido bem questionado pelas empresas. Né? Então, fechando aqui, com tudo isso que eu falei, eu coloco como o trabalho do futuro pautados em 3 fatores, né? O fator humano, que a gente percebeu, a gente está valorizando mais, a gente está vendo que a gente tem essa necessidade de se encontrar também e de ter as atividades relacionais e encontrar e essa coisa mais humana. A tecnologia, que é o que fomenta todas as possibilidades da gente estar em vários lugares, que dá as opções da gente ir para o escritório ou não, ou trabalhar, ou fazer, é o canal também para nos ajudar a organizar, por exemplo, a comunicação, como eu falei, síncrona, assíncrona, e a customização, eu coloco como um fator importante, porque, como eu falei, baseado nas atividades e na cultura de cada empresa e de cada pessoa e na atividade que as pessoas fazem, as áreas, você adequa tanto o formato do modelo de trabalho remoto que você vai adotar, como o espaço físico, né, que aí até coloco aqui, né? Então, esses 3 fatores suportados pelos espaços e modelos que atendam exatamente cada um, é muito particular, cada empresa tem que ser analisado, como eu mostrei, sobre os 3 pontos de vista, que não tem uma regra comum a todos, né? Eu acho que tem que ser olhado com calma em cada situação, para daí definir o planejamento e o plano de adoção e o que cada um pode fazer. A gente tem hoje inúmeras possibilidades, de espaço, de modelos e de práticas, e cada empresa tem que avaliar bem em que maturidade que ela está em cada um, e o que a sua atividade demanda, e o que as suas pessoas estão dispostas também, e desenhar para cada um o que
que funciona melhor, porque quanto mais flexibilidade, mais liberdade, né, como eu falei, mais a gente tem que ter, não exatamente processos, né, mas assim, mais documentações, mais instruções para que as coisas funcionem da melhor forma possível. E é isso, falei muito mais do que eu pretendia, ficou enorme aqui a minha apresentação, vocês me desculpem que eu estourei o tempo, mas, enfim, eu quis passar todo o possível aqui do meu conhecimento para vocês, pautando pelo espaço e qual é a minha visão aí do futuro do trabalho. Aqui estão meus contatos, o site dos meus negócios, dos meus projetos, e estamos aí abertos agora para as perguntas finais. Show, Fê. Obrigado. Pessoal, um recadinho final. O André mandou há pouco no chat o link de avaliação. Então, quem puder, quem quiser validação dos PDUs, pessoal do PMI, assim que vocês responderem, a avaliação já é gerado, essa validação. Eu vou mandar no chat de novo. Ficou mudo, Di? Eu estou falando há meia hora aqui, Jesus. Não, Bem, ficou mudo só o final agora. Então Só tá o final. bom. Ufa. Então, estou mandando no Mente aqui para vocês fazerem de novo. Vou apresentar aqui enquanto estiver acontecendo. Vamos fazer a rodada de perguntas finais e a gente faz o sorteio da nossa patrocinadora, do nosso apoio da revista Project. Então, André, se você puder me ajudar, eu anotei alguns, mas do que eu estou vendo aqui Perguntas? Isso, exato. Se você puder passar as perguntas. A última, você fez até a questão do coworking, né, que foi a última pergunta. Aí tem uma questão aqui que é a seguinte: com a descentralização, qual será o futuro dos escritórios do centro? Talvez está se referindo mais às grandes capitais, São Paulo, aí, né, escritórios corporativos aí do centro. Uhum. Eu acho que o centro ainda vai, claro, ter bastante oferta, porque é onde a gente tem um melhor acesso de transporte também, né? E, inevitavelmente, é o mais perto, assim, né? É o centro de onde todas as pessoas conseguem chegar, por exemplo, assim, né? Então, assim, eu não acho que o escritório tem que ir para longe, né? Só para longe, tem que também ir para longe, né? Não é mais binário, né? Essa possibilidade de escritório. A gente tem a possibilidade de ter vários. Então, vai ter o central, vai ter o perto, sei lá, na zona norte, na zona leste, embaixo, ou mesmo em cidades menores, né, que eu imagino que o trabalho remoto também chegou, e o escritório passa a ter, como eu falei, uma outra função. Então, por exemplo, no central, pode ser aquele onde vai agregar todo mundo uma vez por mês, por exemplo, né? E quem mora perto vai usá-lo como ponto de trabalho também, né? Quem não mora perto vai usar um outro escritório satélite, por exemplo. Né? Então, não que tenha acabado, né? A gente vai ficar com vários pequenos centros, né, pela cidade, mas o centro mesmo da cidade como um todo sempre vai ser um ponto de encontro para todo mundo. Né? Então, ele também não acaba. Né? Como né, falando aqui de São Paulo, não que eu vou tirar todo, né, né, a minha intenção seria tirar todos os escritórios da Berrini. Não, tem gente até que mora por lá também. Então vai ter lá, mas também vai ter num outro lugar, do outro lado da cidade, para não fazer que todo mundo vá para o mesmo, né? Então a questão de descentralizar é de você ter mais opções mesmo, de ter outros espaços, e que aí não tenha que todo mundo ir para o mesmo todos os dias, no mesmo horário, como a gente fazia antes, né? Porque antes era todo mundo para aquele lugar, no mesmo horário,
e todos os dias, né? Agora, com o remoto e com a flexibilização, os horários são diferentes, a gente tem essa possibilidade de ir em outro lugar ou de ir em outro horário e não juntar todo mundo naquele trânsito para o mesmo lugar, no mesmo horário. Muito bom. Tem mais alguns comentários aí parabenizando, né, pela essa nova visão, né? É tão interessante porque que precisou vir uma pandemia para começar, né, a ter essa mudança de pensamento, né? A necessidade fez a razão aí, né? E para a gente não estourar mais muito, o André também fez alguns comentários interessantes, meu xará. Aí tem mais uma aqui para a gente encerrar e já ir para o sorteio. A questão da comunicação, uma sugestão que você daria assim para aprimorar a comunicação para não ficar simples no chat, igual esse chat que a gente está utilizando aqui nesse evento e o e-mail, né? Quais seriam as melhores outras formas de comunicação para aprimorar já nessa nova didática? Então, eu acho que, né, como eu falei, a gente distribui a comunicação em síncrona e assíncrona, e também, né, que são aquelas ao mesmo tempo e a de forma síncrona, e em ferramentas que facilitem a busca pelo tema, né? O Slack, por exemplo, tem sido bastante usado, que é um programa de chat, né, que no começo era mais usado para pessoal de programação, mas que hoje ele tem sido uma boa solução porque você consegue abrir temas, né, abrir subtemas dentro do chat e fazer uma busca ali através desses temas. Então, tipo assim, se a gente está começando a falar aqui sobre a pauta da reunião, né, sei lá, né, sobre uma coisa específica, você abre lá. Aqui começou o assunto de tal. E aí todo mundo que for falar sobre aquele assunto coloca nessa pauta. E aí fica muito mais fácil de organizar a informação, né? E mesmo um sistema de, por exemplo, né, vou ser polêmica aqui, mas e-mail é uma forma até mais melhor do que o próprio do que um WhatsApp, por exemplo, né? Você documenta ali, né, de uma forma mais oficial e dali você pode colocar, por exemplo, também muita empresa usando o próprio um Google Docs, por exemplo, ou o sistema todo do Google Drive para você colocar as informações dentro das pastas e aí já o próprio arquivo já está lá com a instrução. Então você tem o arquivo, por exemplo, de um relatório e aí do lado você já bota um docs com a explicação que as outras pessoas vão contribuindo, mais um sheets, né, o de planilha com o cálculo daquela informação, sabe? Então, você usar essas ferramentas que podem ser colaborativas, de várias pessoas atuarem nela ao mesmo tempo, mas que também você tenha uma segmentação de assuntos e uma forma fácil de buscar, né? Muito bom. Então, acho que essa ferramentas que organizem, né, a informação, a comunicação. Sim. Bastante conteúdo aí para nossa reflexão, né? Só informando, esse material aí que a Fernanda apresentou, a gente vai estar enviando depois, junto com o e-mail de agradecimento, vai com o link, tá? Então vocês vão ter, todos que participantes aí vão ter acesso para fazer o download também do material. Ok, Diogo, mais algum comentário aí das palavras ou podemos ir para o sorteio? Vamos para o sorteio. Vamos lá, então. Interessante que resultados ficou grande, né? Então, começou com flexibilidade de novo. Era flexibilidade, que também é uma coisa importante, mas que o resultado, né? A gente trabalhar por resultado é uma coisa que organiza o trabalho remoto também. Eu acho que todos esses sistemas de gestão agile e por projeto, que vocês devem conhecer bem, vão ser muito bem-vindos em muitas empresas que hoje não adotam esse formato. Ok, muito bom. Vamos lá, deixa eu partilhar a tela aqui. Já está aparecendo a planilha aí para vocês? Para mim, sim. Assim. Beleza. Já. Okay. Foram 35, então, ó, 35 que fizeram
o check-in do evento, né? Teve mais de 80 inscritos. Então, eu vou usar aqui o site padrão para a gente fazer o sorteio, né? Ó, entre o número 2 e o 36, né? Vamos ver quem que vai sair da planilha. Número 6. Vamos ver se ele está presente até agora. Número 6 sou eu. Ah, não. Marmelada. Marmelada. Vamos passar para outro. Eu já tenho acesso. Vamos tentar um outro aqui. Vamos tentar um outro. Só acontece sempre, na verdade, né? A Karen ganhou no seu. Número evento. 2. Vamos ver. Alexandre Akita. Tá aí o Alexandre ou não? Se Alexandre estiver, dá um alô aí. Aí, tá no chat. Tá no chat? Tá no chat. Aí, ganhou. Beleza, parabéns, Alexandre. Depois passa o seu contato pra gente aí, pra gente tá te passando as informações para tá tendo acesso à assinatura da revista, então. Pessoal, Ok? só então agradecer a todos, agradecer a Fernanda, agradecer a todos que estão aqui presentes. Vai também deixar ressaltado que vai ter um próximo evento no dia 22, fiquem atentos no site do PMI, um double shot, estava passando ali nos slides. E sobre a Kita que ganhou a isenção, mas todo mundo que participou vai receber também por e-mail um código de desconto para dar uma olhada, se vocês quiserem depois dar uma olhada melhor nessa revista, etc. Mas todo mundo já ganhou esse desconto de 20% na assinatura, tá bom? Então, Ótimo. acho que Obrigado, é isso. agradecer mais uma vez a Fernanda aí, Fernanda, pela sua disponibilidade aí, por estar participando desse evento conosco, né? E todos os demais aí, continuem acompanhando o site do PMI, nós temos eventos praticamente quase toda semana, né? Então, eventos virtuais ainda, provavelmente até o final do ano ainda dessa forma, mas é uma maneira da gente se manter conectado e tendo esse aprendizado também. Obrigada a todos, obrigado pelo convite. E qualquer dúvida, meus contatos vão estar na apresentação, estou à disposição. Ótimo. Valeu. Beleza. Abraço. Valeu, Até gente. mais. Uma boa noite, uma boa final de semana. Boa noite. Até a próxima. Bom fim de semana. Obrigado, boa noite, pessoal. Valeu. Diogo.